Ponto IG4, o ponto número 1 da acupuntura. Mas afinal, o que será que faz dele ser o ponto mais importante da acupuntura chinesa? Vamos pro vídeo? Sem sombra de dúvidas, o ponto IG4 é o ponto número 1 da acupuntura chinesa. Existem diversos motivos para isso. Vamos conversar sobre as indicações do ponto, as características do ponto IG4 e, ao final do vídeo, eu vou trazer algumas das mais importantes combinações dos pontos utilizando o ponto IG4. Quando o assunto é o ponto IG4, a gente até brinca, né, que o paciente está com dor de cabeça, pode fazer o ponto IG4. O paciente está com alguma alteração gástrica, pode utilizar o IG4. O paciente está com dor no ombro, pode utilizar o IG4, né? Mas, professor, você vai utilizar esse ponto para dor de cabeça, por exemplo, né? Depende, né? Depende de cada situação, depende da dor. Mas quando a gente fala sobre o ponto IG4, é fato que ele serve para diversas situações, diversas patologias. Então, em vários momentos, você pode empregar o ponto IG4. Mas qual que é a localização desse ponto? Qual que é a nomenclatura desse ponto? O ponto IG4, o ponto Regu, ele recebe essa nomenclatura em um primeiro momento, né? Porque ele se assemelha com um vale, uma determinada região, né? Re, né? União ali, juntar, né? Gu, essa questão do vale. Mas qual que é a localização desse ponto? É justamente nessa região aqui, na metade do segundo metacarpo, bem rente ao segundo osso metacarpiano, onde a gente encontra o ponto IG4. Tem muitas pessoas que falam assim, pega no gordinho da mão, no final da prega ali, quando você junta ali o polegar, né? A real localização para você encontrar em você mesmo, como é que você tem que fazer? Você tem que localizar a articulação metacarpo-falangiana, você encontra a articulação carpo-metacárpica, daí na metade desta articulação, bem rente ao segundo metacarpo, é onde você vai sentir uma região ali um pouco mais sensível do que o normal. Então nessa região é onde você encontra o real ponto IG4, o ponto Regu. A própria localização dele facilita o uso. Um ponto que está localizado na mão, está encontra-se, né, numa região extensa, né, onde a gente pode ponturar facilmente. E esse ponto já começa com a característica de que ele é um ponto fonte da acupuntura, né? Prof, o que é um ponto fonte da acupuntura? Eu gravei já um vídeo, vou deixar no card ali, um vídeo especificamente sobre os pontos fontes da acupuntura chinesa, né? Qual que é o seu uso, qual que é a sua indicação, quando que você entra com esses pontos, né? Mas esse ponto G4, além de ser um ponto fonte do intestino grosso, ele também é um ponto comando, um ponto Gaowu, né? Um ponto comando da região da cabeça, mais particularmente da região da face. E quando a gente fala sobre quando que você pode utilizar esse ponto, aí realmente, como eu falo com os meus alunos, né, abre um leque gigante de possibilidades. Ele pode ser usado em diversas síndromes dos sistemas internos, né? Então assim, ele já começa fortalecendo o teu sistema imunológico. Só que na medicina chinesa a gente fala em Wei Qi, a energia defensiva. Então uma das primeiras indicações ali, né, é para o próprio fortalecimento do nosso corpo. Só que o ponto G4, ele é o ponto número 1 da analgesia sistêmica também. Então, se um paciente ele está com dor, você pode fazer a utilização desse ponto, você pode fazer a prescrição desse ponto para diminuir aquele quadro álgico. Indiferente se é uma dor de cabeça, indiferente se é uma dor no ombro, no quadril, na perna, no joelho. Então, esse é um dos principais pontos, um dos pontos mais estudados, né, que realizam essa analgesia. Mas, como eu mencionei, se ele é um ponto comando da região da face, um ponto comando da cabeça, né? Você pode utilizar esse ponto para qualquer alteração, por exemplo, dor de cabeça, alteração dos olhos, uma conjuntivite, inflamação dos olhos, dor na arcada dentária. Então toda essa região predominantemente aqui da face, ele estará atuando diretamente sobre essas regiões. Só que essas indicações do ponto vão muito além. Ele é um ponto que pode ser utilizado no caso de uma rinite, no caso de uma sinusite. Então, além daquela dor de cabeça que eu mencionei, ele trabalha a parte da transpiração, seja transpiração espontânea, seja transpiração noturna. É um ponto extremamente indicado também para ansiedade, paciente que apresenta agitação mental.
manias, neurastenia. Então esse ponto realmente é extremamente efetivo. E todas essas funções, quando a gente fala de acordo com a medicina chinesa, né, as indicações energéticas desse ponto, esse é um ponto que ele espelha o vento, as combinações do vento, um vento frio, um vento calor, um vento com umidade. Ele dispersa o calor do coração, ou seja, ele é utilizado também para clarear a visão, além de reanimar o estado de inconsciência. Então também é um dos pontinhos emergenciais no caso de uma reanimação, quando um paciente passa mal, quando alguma pessoa está passando mal, para você recobrar a consciência desse indivíduo, você também pode fazer o uso do ponto IG4. E daí vem uma daquelas principais perguntas, mas prof, quanto tempo eu deixo minha agulha inserida no ponto IG4, né? Esse ponto G4 é um daqueles principais pontos de acupuntura, faz parte lá da neuromodulação, faz parte do meu protocolo paciente pisando nas nuvens, né? Mas dentro do imperador, o clássico da medicina interna do imperador amarelo, é um daqueles pontinhos que a hora que você faz a obtenção do DTI, ou seja, a hora que teu paciente sente aquele choquinho, né, que se estende às vezes pro dedo, sente aquele ti, né, a hora que você encontra o ponto, a partir desse momento que você fez essa obtenção do DTI, você já poderia remover essa agulha e jogar ela ali no descarpaque, porque você já cumpriu com o objetivo daquele acuponto. Mas assim, é óbvio que a discussão é muito grande em cima disso, né? É óbvio que depende de qual que é o meu intuito em relação a esse ponto. E se eu estiver trabalhando, se eu estiver falando sobre a analgesia pela acupuntura e for utilizar o ponto IG4, aí realmente vou ter que manipular um pouquinho de maneira um pouco mais intensa, né, esse pontinho para estabelecer a analgesia. Então não seria apenas eu fazer a inserção da agulha, deixar ali e beleza, né, meu paciente já está anestesiado. Não, aí você vai ter que fazer a manipulação dessa agulha, vai ter que trabalhar aquele Nianzuan sobre o ponto IG4, o pontinho Regu, com uma técnica dispersante, ou seja, você está dispersando, eliminando aqueles fatores patogênicos, você está eliminando aquele quadro álgico, tirando aquela estase, tirando aquele motivo de obstrução do trajeto ou, digamos, aquele quadro álgico que está instalado em um determinado segmento corpóreo. Então essa seria a forma de você fazer a manipulação, a estimulação do ponto IG4. E a própria puntura desse ponto, ela pode ser feita perpendicular com o tegumento, ou seja, você faz uma puntura 90 graus ali, sem maiores complicações, sem maiores emoções. Não é um daqueles pontos que você fica manobrando a agulha para fazer a introdução. Não, é 90 graus ali e fechou. E uma das grandes vantagens desse ponto também é que você não precisa de uma agulha de acupuntura para estimular esse ponto. A tua própria digitopressão já é capaz de você exercer os mecanismos fisiológicos da ação desse pontinho. Então você pode fazer o massageamento sobre essa região, mas lembra que não é um carinho que você faz sobre a pele, é um massagear sobre esse ponto, ou seja, você tem que sentir que o ponto está sendo estimulado durante a tua palpação, durante a sua manipulação dessa região. E quando a gente fala sobre as combinações dos pontos, repito, abre um leque gigante de possibilidades, só que você sabe que existem casamentos felizes para sempre. Existem pontos que combinam muito bem, que funcionam muito bem quando são utilizados de forma associada, de forma conjunta. Quando você vai falar sobre o Yang Ming, ou seja, o nível energético Yang Ming, então você tem lá o Shou Yang Ming, que é o intestino grosso, e você tem o Zhu Yang Ming, que é o estômago. Uma das mais lindas combinações de pontos da acupuntura, ela é realizada através do ponto IG4 com ponto estômago 36. Então, nessa combinação, apenas com essa combinação, você está trabalhando o ponto número 1 e o ponto número 2 da acupuntura chinesa, você está fortalecendo a imunidade do indivíduo, você está promovendo a analgesia, você está diminuindo a ansiedade, você está diminuindo o desconforto gástrico, você está, digamos assim, anestesiando o seu paciente através desta combinação, além de fortalecer o sistema imunológico do seu paciente. Então, se ele é tão bom assim, né? Será que eu posso utilizar esse ponto sempre? Não, depende muito do paciente, mas eu tenho que cuidar principalmente com o período gestacional. Por quê? Como esse ponto ele tem uma grande atividade cortical, ou seja, é o ponto número 1 também mais efetivo
do sistema nervoso central, uma das substâncias liberadas por esse ponto é a ocitocina. E como você bem deve saber, a ocitocina, além dela estimular ali a lactação da gestante, ela também induz a liberação, a contração uterina. Então eu tenho que tomar cuidado, inclusive com os principais pontos da acupuntura, principalmente no período gestacional, no primeiro trimestre de gestação. Então esse vai ser o meu cuidado. Mas, tirando essa questão de período gestacional, esse ponto G4 ele pode ser associado com diversos outros pontos da acupuntura. E a segunda combinação que eu tenho para você é aquela combinação de quando o paciente ele está com dor musculares, dor tensional, dor no músculo, no corpo, em virtude de excesso de trabalho, excesso de carga de estudos. Então, para tirar esse tipo de dor tensional, a gente faz a associação do ponto IG4 com um ponto daquele sistema que é responsável pela nutrição do sangue, né, dos tendões, ou seja, o pontinho Taichung, o ponto fígado 3. IG4 com fígado 3 é a segunda mais poderosa combinação de pontos e é utilizado em diversas situações onde você quer diminuir a tensão, tanto a tensão emocional quanto a tensão muscular de um indivíduo. Melhor do que o G4 com fígado 3, só se você trabalhar um IG11 com fígado 3. Mas o ponto IG4, ele também pode ser utilizado em combinação com um outro ponto do próprio meridiano do intestino grosso, que é o ponto IG11. Acabei de mencionar o ponto IG11, né? O ponto IG11 ele é o ponto número 1 antipirético, ele é o ponto número 1 anti-inflamatório. Então vamos supor que o teu paciente ele esteja com uma dor de garganta, não sei, uma faringite, uma laringite, uma tonsilite, né? Então, nesse caso, você poderia fazer o procedimento da grande puntura, né, da grande picada, pegando 3, 4 pontos do mesmo meridiano, ou poderia simplesmente trabalhar com esses dois pontos em combinação, o ponto G4 e o ponto IG11, para trabalhar essa dor de garganta. E aproveitando que eu mencionei que ele é um ponto comando da cabeça, da região da face, você pode trabalhar em associação o ponto IG4 com o ponto estômago 6. Essa combinação ela poderia ser utilizada em pacientes que apresentam, por exemplo, uma paralisia facial, uma paralisia de Bell, onde você quer reativar a musculatura que está paralisada. E a última combinação de pontos é utilizando uma técnica chamada de ponto Luo e ponto fonte, ou seja, utilizando o ponto fonte, o ponto IG4, e o ponto Luo, o ponto conectante do meridiano do pulmão. Lembra? Pulmão e intestino grosso são acoplados, eles estão juntos naquela relação Biao-Li, exterior-interior. Então, no caso de uma rinite alérgica, você vai utilizar o ponto IG4 com o ponto conexão, o ponto Luo do meridiano do pulmão, ou seja, o ponto P7, que é o ponto Lique. Então, nesse caso, você puntura o ponto IG4 e o ponto P7, o ponto Lique, para trabalhar essa rinite, essa sinusite, diminuir esse processo alérgico, diminuir essa irritação das vias aéreas superiores. Existem bastante possibilidades de uso do ponto IG4 em combinação com diferentes sistemas. Esse foi o vídeo sobre a indicação do ponto IG4 e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!